Estamos diante do Congresso Nacional. Ali está o Senado e aqui está a Câmara dos Deputados. Nesse instante, aqui em Brasília, os congressistas estão reunidos em Assembleia Constituinte tentando elaborar a Constituição desse país. Durante muito tempo, a classe trabalhadora acreditou que, a partir do Congresso Nacional, a classe trabalhadora iria ter uma legislação que lhe beneficiasse, seja na questão do direito do trabalho, seja na questão da reforma agrária, seja na questão da própria sobrevivência da classe trabalhadora. E os anos vão passando, os anos correm e a classe trabalhadora percebe que as leis que deveriam existir para beneficiar a classe trabalhadora não acontecem. Ora, e é preciso a classe trabalhadora começar a aprender e começar a discutir por que aqui, que é uma casa de leis, não se faz leis para beneficiar a classe trabalhadora. Aí a classe trabalhadora tem que descobrir uma coisa mais importante e você, principalmente, precisa começar a matutar por que as coisas não acontecem de acordo com os interesses da classe trabalhadora. Se formos contar quantos operários já foram deputados, nós vamos chegar à conclusão que o número de operários deputados é insignificante na história desse país e que eu acredito que em toda a história do Congresso Nacional nós não tivemos 10 deputados operários aqui, nunca tivemos um camponês deputado federal, então logicamente que fica difícil a gente conquistar coisas para a classe trabalhadora, fica muito difícil a gente conquistar os direitos que a classe trabalhadora sonha. É por isso que eu gostaria de convidar os companheiros a conhecerem como é que funciona essa casa por dentro, a conhecerem quem é quem e a ver concretamente por que a classe trabalhadora não tem os direitos que ela tanto sonha. Vamos comigo lá dentro do Congresso para a gente poder presenciar ao vivo por que as coisas são difíceis para a classe trabalhadora. Vamos ver o que tem lá dentro. Isso aqui é tudo suntuoso, é tudo muito bonito, é tudo feito para dar uma aparência de grandiosidade que poderia funcionar bem se a gente tivesse efetivamente, sabe, um Congresso livre, um Congresso que não fosse subordinado ao Poder Executivo, se a gente tivesse um Congresso que tivesse as suas prerrogativas, um Congresso que pudesse decidir sobre as questões econômicas, um Congresso que pudesse decidir ou julgar o próprio Presidente da República, que pudesse elaborar o orçamento ou mudar o orçamento. Acontece que o Congresso não pode nada. O Congresso hoje é um Congresso subordinado ao poder econômico. E para a classe trabalhadora chegar aqui dentro, para a classe trabalhadora se candidatar e ser eleita, todo mundo sabe que é muito complicado, porque no Brasil ainda política é uma coisa subordinada a dinheiro, ou seja, quem tem dinheiro faz política, quem não tem dinheiro, pura e simplesmente comparece às urnas para votar a cada dia 15, de 4 em 4 anos. E nós entendemos que é exatamente por isso, exatamente pelo fato da classe trabalhadora não estar habituada a fazer política, que apenas os ricos estão representados aqui, ou na sua grande maioria os ricos. Todo mundo sabe que para ser candidato ou a pessoa é muito conhecida e a pessoa tem algumas entidades que lhe dão sustentação, ou a pessoa tem que ter muito dinheiro. E nessa brincadeira, quem ganha normalmente é quem tem dinheiro, e eu acho que cada companheiro, e principalmente você, está alertado já de que nós não podemos continuar permitindo que o dinheiro seja a razão de se fazer política nesse país. Eu acho que a política ela deve representar os interesses sociais que estão em jogo. E como a classe trabalhadora é maioria, eu penso que um dia, e não está muito longe, que a classe trabalhadora vai ter maioria na Câmara de Vereadores, vai ter maioria no Congresso Nacional, vai ter maioria, sabe, nas prefeituras, nos governos do Estado e vai ter, inclusive, a presidência da República. Mas eu acho importante a gente continuar conhecendo o Congresso Nacional. Vamos comigo para ver como é que funciona.
Bem, nós estamos aqui agora no famoso Salão Verde do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Esse local aqui só pode entrar deputados, convidados, ou seja, isso aqui foi feito para que o povo não possa efetivamente comparecer. Um cidadão que não possa comprar uma gravata ou que não tem um paletó, não tem acesso a esse Salão Verde, que é o local onde os deputados frequentam, que é o local onde os deputados passam a maior parte do seu tempo quando estão em Brasília. E há uma diferença, inclusive, há o Salão Verde da Câmara dos Deputados, há o Salão Azul do Senado da República, e isso faz com que as pessoas consigam diferenciar o que é cada um dos poderes desse país. Eu diria que esse salão aqui é o chamado, sabe, embora seja suntuoso, embora seja tudo isso que você está vendo, eu acho que isso aqui poderíamos ser chamado do salão da futrica, do salão da fofoca, porque é aqui que correm as grandes fofocas do Congresso Nacional. Bom, aqui é o cafezinho da Câmara. Eu acho que dá para vocês perceberem que é um café comum, igual qualquer café que exista espalhado por esse país. Entretanto, é exatamente aqui que se dá os grandes acordos, os grandes conchavos, é que existe o lobby do poder econômico. É aqui que os empresários trazem deputado para tomar café e para conversar e para tentar convencê-los a votar em teses que interessam ao poder econômico, que interessa à classe patronal. E aqui o que vale é o voto. O voto do Lula, que teve 650 mil votos, vale tanto quanto o voto do deputado que teve, 5 mil votos. Então, o que vale aqui é o voto. Agora, o que vale mais do que o voto é a nossa capacidade de pressionar, é a nossa capacidade de exigir, é a nossa capacidade de brigar. E como eu tenho certeza que na sua cabeça está funcionando isso, na sua cabeça está passando a ideia de que é preciso protestar, de que é preciso exigir, de que é preciso brigar, eu faço um convite a você. Não fique de braço cruzado. Porque se ficar de braço cruzado, a Constituição vai retratar apenas os interesses da classe dominante. Vai retratar os interesses dos fazendeiros, dos banqueiros, dos empresários e não da classe trabalhadora. Se nós somos maiorias e ainda nós somos uma maioria silenciosa, nós precisamos começar a ser uma maioria barulhenta. E essa maioria barulhenta, exige que a gente faça alguns movimentos. Exige que a gente faça os abaixo-assinados que tem que ser feito para mandar os projetos que nos interessam. Exige que a gente ocupe Brasília de vez em quando, que a gente venha nas galerias, que a gente cobre dos deputados. Exige que a gente esteja atento, porque senão as falcatruas acontecerão aos milhares e a classe trabalhadora ficará prejudicada, quem sabe, por 10, 20 ou 30 anos. A oportunidade é essa. A oportunidade é exatamente agora. Se a gente nas eleições não conseguiu acertar e eleger uma maioria de trabalhadores para fazer a Constituição, nós poderemos acertar agora e consertar os nossos equívocos. Nós poderemos fazer as pressões necessárias. É por isso que eu estou convencido, por isso que eu estou otimista e é por isso que eu conto com você. Porque a depender de você, nós teremos uma Constituição boa. A depender apenas do Congresso Constituinte, nós teremos uma Constituição ruim e que representa apenas os interesses dos nossos adversários. Doutor Jânio Quadros, agora que não há mais censura, diga-nos, o que eram as forças ocultas? Caro Ulisses, uma coisa muito simples, e agora eu posso falar. Forças ocultas significa essa corja de cartunistas que até hoje ficam me desenhando por aí, como esses dois que estão aqui, o Jepe e o Maia. Falam dessa tal abertura que tem aí, mas a gente não percebe muito ela. A gente precisa muito de uma imunidade, essa imunidade que vocês, deputados, têm, para a gente poder criar livremente as nossas coisas. Você que é o constituinte, que está fazendo mais uma Constituição, pode ser o pai de novo do cartunista, como foi Dom Pedro, como foi Teodoro. Você vai se tornar fazer uma constituinte caricata? Eu acho inacreditável que foram necessários 24 anos para a gente chegar nessa oportunidade de dizer alguma coisa. E essa alguma coisa, evidentemente, é velha, já é passada, porque isso já teria que ter acontecido há muito tempo, tudo isso, né? E, já que a oportunidade surgiu, eu acho que, mais uma vez, a gente tem que repetir que um país que não prestigia a cultura, que privilegia interesses econômicos de minoria no setor da comunicação, que desrespeita a liberdade criativa, é um país que não quer e que não pode ser respeitado. Então, já que essa oportunidade
está com vocês, eu gostaria muito que vocês aproveitassem, porque agora, gente, chegou a hora de começar a conversar, porque do jeito que está um país inconversável. Eu tenho uma coisa para dizer a você que é quase um desabafo de um criador. Eu crio, eu escrevo, eu crio. Sou um artista, eu crio. Mas estou vinculado a um sistema. Estou há anos vinculado a um sistema. Estou há anos sem liberdade. Estou há anos criando sem liberdade. Eu quero criar com liberdade. Senhor Constituinte, senhor nada, você Constituinte, igual a mim, brasileiro igual a mim. Vamos, me dê chance de criar com liberdade. É só isso que eu quero. Crie você os elementos legais para que eu possa expandir, explodir toda a minha criatividade com plena liberdade. Eu não suporto mais estar vinculado a Estado, a controle estatal, a controle de emissoras, a controle de produtores. Eu quero ser um criador livre. Isso para mim é importante, é fundamental, senhor Constituinte. Na Grécia, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Na Inglaterra, Shakespeare. Na França, Corneille, Racine, Molière, Beaumarchais. Na Itália, Maquiavel, Goldoni, Alfieri. Na Espanha, Calderón de la Barca, Cervantes, Lope da Vega. Na Alemanha, Schiller, Goethe. Em Portugal, Gil Vicente, Camões, Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco. No Brasil, Castro Alves, Gonçalves Dias, José de Alencar. O que é que todos esses escritores, esses grandes escritores, têm em comum? Um ponto. Todos eles escreveram para o teatro. Todos eles foram escritores de teatro, em primeira ou segunda opção literária. Isto é o que o teatro deu não só para a literatura, mas, acredito, para a própria humanidade. E o que é que o teatro pede em troca à Constituinte? Poucas coisas. Uma, sobretudo, a plena liberdade de criação e de expressão artística.